pelo website. Gente, hoje eu quero falar o seguinte. É muito bom você ter um peso de profecia, você ter uma força na sua identidade, no seu destino, você ter, assim, uma série de apontamentos que você vai fazer grandes coisas em Deus, mas que tudo isso não é suficiente se nós não dermos a nossa resposta, a nossa ação correspondente a esse direcionamento que Deus dá no mundo profético, tá? Eu queria orar com você agora e introduzir o tema em Juízes, capítulo 13. Então, você já pode ir folheando a sua Bíblia aí, para Juízes, capítulo 13, enquanto a gente vai orando. Tá combinado? Pai, em nome de Jesus, eu invoco a Tua presença, a manifestação da Tua glória, venha com os Teus anjos sobre nós, estabelecer caminhos de eletricidade no nosso cérebro. Que essa palavra se revele, ela se expanda, ela abra o nosso entendimento muito espiritual. E, acima de tudo, nós queremos ser a resposta da Tua vontade para esse tempo, para essa geração. Que esses pesos de profecia sobre as nossas vidas, sobre a nossa identidade, nosso destino, não abortem, não morram, não caiam por terra, não sejam flechas que errem o alvo, mas sejam flechas certeiras que foram profetizadas e se materializem, por causa da junção da direção profética do céu e da ação correspondente da terra. Para a glória do nome de Jesus. Amém. Amém e amém. Amém? Amém. Bom, existe uma forma supersticiosa de se relacionar com o ministério profético, que é essa em que você procede para Deus aquilo que Deus pode fazer na terra. E as pessoas têm essa dificuldade porque elas sempre pensam que se é a profecia de Deus, então vai se cumprir. Se ela não é de Deus, ela não vai se cumprir porque não era de Deus. Já falei muito isso nos vídeos anteriores, eu não vou chover no molhado reafirmando coisas que já foram estabelecidas. Mas a ideia do ministério profético não neurótico, bíblico e com maturidade é que ele nunca é determinista. Ele sempre dá um apontamento de um caminho de maturidade para nós tomarmos decisões e usarmos livre-arbítrio. Mas entre usar o livre-arbítrio, daquilo que bate na telha, e eu usar o meu livre-arbítrio alinhado com apontamentos proféticos que Deus usou, sonhos, visões, profecias pessoais, discernimentos coletivos, o conselho do pai, o conselho do líder, do pastor e assim por diante, então eu me movo dentro dessa pluralidade de discernimento coletivo, que nos dá mais segurança e mais maturidade para corresponder à expectativa de Deus. No capítulo 13 do livro de Juízes, a gente vê um peso de profecia muito forte, muito extraordinário sobre um caboclo, sobre um camarada, sobre uma personalidade chamada Sansão. E Sansão, antes de nascer, ele já tem palavras proféticas e visitas de anjos que se citoplasmaram, anjos que se materializaram para se relacionar com o pai e a mãe de Sansão, entendeu? Veio várias profecias, várias coisas, a mãe era estéril, não podia ter filho. E quando o bebê nasce, então agora existe uma superstição. Ou vai acontecer porque Deus falou, ou vai acontecer porque Deus apontou o caminho de maturidade, mas nós temos que ter a ação correspondente de educar essa criança e formar nela essa identidade do líder que o anjo profetizou a respeito do bebê. Quando a mãe de Sansão ainda era estéril, não podia ter filhos, entendeu? Nós vamos ver no capítulo 13 de Juízes que Jesus não é o cara que ele é e não se tornou o líder que ele se tornou só porque ele veio dos céus. De certa forma, vir dos céus, todos nós viemos dos céus. Estávamos em Deus e fomos colocados no útero da nossa mãe. Mas Jesus veio do céu na qualidade de unigênito. Isso é um adjetivo do Messias. Nós não temos essa habilidade. Ressuscita na qualidade de primogênito. Primeiro de uma família, de muitos filhos semelhantes a ele. E nós, para chegarmos à estatura do varão perfeito, não correspondemos, chutamos na trave, nos esforçamos, lutamos e depois nos rendemos ao rio da graça, porque entendemos que não temos que conseguir essa perfeição na força do moralismo religioso ou do legalismo, e sim no poder de Deus que se aperfeiçoa nas nossas fraquezas. Jesus veio com uma equipe de anjos muito maior do que a nossa, porque essa permissão que Deus permite as crianças serem mortas para que só Jesus sobreviva, assim como aconteceu na vinda de Moisés, né? Deus permitiu a matança dos meninos para que só Moisés sobrevivesse, é algo terrível, é algo horrível aqui na Terra para a mãe que está vendo seu filho ser assassinado. Mas no mundo espiritual, isso faz com que aquela equipe de anjos ministradores que iriam servir 100, 200, 1000, 30 mil crianças,
Todos aqueles anjos ficam à disposição de Moisés, para ajudar Moisés a cumprir a sua identidade e o seu destino. Nos dias de Jesus, Herodes manda matar muitas crianças naquela região geográfica. Todos aqueles anjos que iriam, né, ministrar aquelas crianças ao longo da sua infância, juventude e fase adulta, todos aqueles anjos, a criança foi assassinada por Herodes, por um decreto do líder político. É ruim, porque as famílias traumatizam, o sangue desses abortos, o sangue desses homicídios fortalecem os demônios no território, fortalecem os feiticeiros ligados a Herodes, isso é algo extremamente negativo, mas a longo prazo, todos esses anjos agora vão procurar alguém que não foi morto para auxiliar ele a derrubar o Império Romano, a derrubar o sistema, a derrubar o faraó do Egito, a derrubar esse grupo que mandou matar e abortar e eliminar as crianças inocentes daquele tempo e daquele período geográfico. Então veja que Jesus teve com ele uma equipe de anjos, não só para o ministério pessoal dele, mas milhares e milhares de anjos que iriam servir todas aquelas crianças que foram mortas enquanto ele estava sobrevivendo escondido no Egito. A mesma coisa acontece com Moisés. Milhares e milhares de anjos para servir ele no ministério dele. Que joia. Mas anjos queriam servir aquelas outras crianças, aqueles outros meninos que foram assassinados por Faraó. Esses anjos não ficaram ali mastigando chicletes, olhando para a parede. Eles ficaram ali e disseram, bom, já que o cara que eu trouxe do céu para o útero da mãe foi assassinado por Faraó ou por Herodes, eu vou servir a Moisés, eu vou servir a Jesus para auxiliá-los a cumprir a sua identidade e o seu destino. Então, se a Argentina agora está matando crianças, o Brasil aí aprovar ou não aprovar a lei sobre isso, outros países a gente vê que essa pauta globalista está evoluindo, não perca sua fé, não se desespere. O fato de Deus permitir quer dizer que tem um propósito para daqui 30, 40 anos florescer. Talvez a gente não consiga entender isso agora, porque que Deus está permitindo, né, que essas leis de aborto, de assassinato, de coisas sejam aparentemente assim, os filhos das trevas vencendo, os filhos da luz tomando prejuízo na articulação política de algumas nações. Claro que a nossa função, na nossa geração, sempre é lutar contra essas coisas, mas se porventura evoluir, não se desfaleça. Entenda que na história já teve situações de abortos, de matança de crianças de 3 anos para baixo, e isso faz parte de um propósito de sobrar, de sobreviver alguns líderes com um peso de palavra profética, e toda aquela equipe de anjo vai servir esse cara, o que daqui 30, 40 anos, inevitavelmente, vai manifestar grandes ondas de avivamento, de milagres, sinais e prodígios. Tá? Sansão é esse cara. Ele nasce e a profecia sobre ele é 40 anos de opressão dos filisteus. E esse filho que vai nascer no teu útero estéril, que está sendo curado agora, vai conduzir Israel contra os filisteus. O cara não nasceu ainda, o útero da mãe está sendo curado pela ministração de cura angelical, e a palavra que sela a identidade e o destino de um Sansão que ainda não foi fecundado no útero dessa mulher, é uma palavra tão pesada, tão forte, né, que diz que ele está nascendo para libertar Israel de 40 anos da opressão dos filisteus. Veja, é um peso de guerra, um peso de intercessão, um peso de rompimento espiritual sobre Sansão infinitamente maior do que o de Gideão. Porque quando Gideão tem a conversa dele com o anjo lá no lagar, eram 7 anos de opressão dos midianitas. Agora, Deus está levantando um líder, depois de 40 anos de opressão dos filisteus, para conduzir Israel, tanto bélica, quanto política, quanto que espiritualmente, num processo de realinhamento, de botar a casa em ordem, de limpar o altar e viver um reavivamento com Deus. Você já sabe o final da história de Sansão. Ele tem experiências de glória, de milagres, de intervenções divinas extraordinárias, mas no fundo, no final do ministério dele, no final da vida dele, ele fracassa. Ele não corresponde a esse peso de profecia que nós vamos encontrar em Juízes capítulo 3. Não fracassa porque ele era nazireu, porque ele não podia beber vinho, não podia raspar o cabelo. O texto aqui não vai falar em tocar em cadáver, mas lá em Levíticos, em Deuteronômio, quando se estabelece o voto nazireado, tem um elemento a mais, que é não tocar em cadáveres. E Sansão, com a queixada da jumenta, matou milhares e milhares de filisteus. No último ato heróico dele, ele derruba as colunas do templo de Dagon e mais de 3.000 filisteus morrem numa única experiência do que em todas as outras batalhas e experiências dele. Sansão é um cara que tem a unção de Deus, tem uma identidade, um estilo profético violento em Deus e não foi ensinado a corresponder com a nossa responsabilidade humana aqui na Terra para que essas profecias do céu se materializem.
Sansão é a típica personificação de um cara que se relaciona com o mundo profético. Se é de Deus, vai se cumprir. Se não se cumprir, vai ver que não era de Deus, vai ver que o profeta não sabe o que falou, o anjo que visitou a minha mãe, meu pai, quando ela era estéril, aquele anjo devia ter fumado maconha e não sabe o que está dizendo. Sansão é a típica personificação de uma identidade, um destino profético glorioso em Deus e um potencial de avivamento tremendo para romper com 40 anos da influência dos filisteus, em que ele tem vitórias parciais e mínimas ou circunstanciais sobre os filisteus, mas ele nunca consegue romper na sua geração com toda a opressão dos filisteus. Isso fica para as gerações seguintes. Ele começa um processo de rompimento e ele, na minha opinião, aborta, fracassa. Por quê? Porque tem muita força profética sobre a identidade e destino dele e ele não foi treinado, não foi educado a corresponder a esse peso de profecia. Essa é a espinha dorsal do nosso estudo de hoje, tá? Jesus, no autor do livro de Hebreus, diz que tornou-se o líder que se tornou por causa daquilo que ele sofreu. Sansão não se tornou o líder que Deus havia sonhado e desenhado profeticamente para ele se tornar, porque, embora tenha sofrido, não respondeu ao sofrimento com zelo, com temor santo, com maturidade, com diligência. Já viu um cara que é bom de música, mas ele não para estudar e tocar, e exercitar e ler as partituras? Ele pega de ouvido, ele pega naturalmente a habilidade musical, uma, duas vezes que ele escuta, ele já tem no cérebro dele os caminhos e os acordes, mas ele não é diligente em estudar, em anotar, em escrever, em aprimorar e lapidar o diamante do potencial que Deus deu para ele naturalmente. Sansão é mais ou menos esse cara. Ele tem uma força divina, ele tem uma identidade profética muito forte sobre ele. Antes de nascer, já tem um peso profético sobre quem ele é, e esse peso profético é libertar Israel de 40 anos da opressão dos filisteus, e ele não é diligente para corresponder a essa profecia. Jesus é exatamente o contrário. Jesus vem com esse manto profético, vem com essa profecia, quando o bebezinho vai ser entregado lá no templo, Simeão e Ana estão lá esperando, porque Deus havia dito para eles que eles não iriam morrer sem antes ver o Messias, ver o Salvador, ver o Libertador, ver o Hamashia, né? E ele cresce numa disciplina extraordinária. Qual é a diferença entre a força e o peso profético de Jesus, de Moisés ou de Sansão? Aí você vai me dizer, é que os anjos das crianças que morreram ajudaram ele. Não, isso também é importante. Mas essa não é a diferença. É a habilidade e a unção de Deus em José e Maria. Jesus se torna o líder que ele se torna porque ele tem um pai ungido. Jesus consegue cumprir com a sua identidade, com o seu destino e corresponder a todo o peso de profecia sobre a função dele e o desejo de Deus que ele morresse e ressuscitasse na obra expiatória em nosso lugar, porque ele tem uma mãe guerreira, uma mãe adoradora, uma mãe intercessora. A mentoria de Maria e a mentoria de José para auxiliar Jesus a cumprir com a sua identidade e seu destino no reino foi infinitamente superior do que a mentoria do pai Manoá e da mãe de Sansão. Então Sansão falha. Mas o ambiente pedagógico da casa também fracassa. Por mais que aquele bebezinho, aquele nenezinho tivesse crescido com um peso e um destino profético extraordinário. Eu vou ler o texto e ao longo da leitura do texto vamos fazer algumas interrupções. No final eu vou abrir perguntas e respostas para a gente tentar esclarecer o que o tempo não der. Depois a gente evolui por WhatsApp. Combinado assim? Versículo 1, capítulo 13, livro de Juízes. E os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal perante os olhos do Senhor. E o Senhor os entregou nas mãos dos filisteus por 40 anos. Havia um homem da cidade de Zorá, da tribo de Dan, cujo nome era Manoá, nome do pai de Sansão. E a mulher era estéril e não tinha filhos. E o anjo do Senhor apareceu para esta mulher, dizendo-lhe: Eis que agora és estéril, nunca tens concebido, porém conceberás e terás um filho. Agora, pois, guarda-te de que bebas vinho ou beba bebida forte, nem comas coisas imundas. Porque eis que tu conceberás e terás um filho sobre cuja cabeça não poderá passar navalha. Porquanto o menino será nazireu de Deus desde o ventre, e ele começará a livrar a Israel das mãos dos filisteus.
Então a mulher entrou e falou ao seu marido, dizendo: um homem de Deus veio até mim, cuja vista era semelhante à aparência de um anjo de Deus. Ela não havia discernido que era um anjo materializado, um anjo em forma humana, um anjo citoplasmado. Mas ela tinha uma intuição no espírito que ele parecia ser um anjo de Deus. Mas ela se relaciona com ele como um profeta, como um homem de Deus. Todo mundo está me ouvindo aí ainda? O áudio está legal? Está tranquilo? Beleza. Terrível, fortíssimo, terribilíssima a aparência dele. É o adjetivo aqui da tradução pentecostal. E não lhe perguntei de onde era, nem mesmo ele me disse o seu nome. Porém disse-me: eis que tu conceberás e terás um filho. Agora, pois, não beba vinho, nem bebida forte, não coma coisa imunda, porque o menino será nazireu de Deus desde o ventre até o dia da sua morte. Então Manoá, o pai, orou instantaneamente ao Senhor, pedindo: ah, Senhor meu, rogo-te que este homem de Deus, que enviaste para ministrar a minha esposa, ainda venha para nós uma segunda vez, a fim de que ele nos ensine o que devemos fazer ao menino assim que o menino nascer. Esta é a preocupação de Manoá. Vai vir um bebê, vai nascer um bebê, minha esposa é estéril. Ele já está acreditando na cura do útero dela, ele não está questionando o fenômeno da cura, o milagre da cura, essa parte já está absorvida como certeza. Agora, o Manoá tem no espírito dele uma convicção de que há uma ação correspondente e uma responsabilidade dos pais para que esse menino consiga ser a flecha que alcança o alvo, não seja uma palavra profética que caia por terra. Por isso a Bíblia diz que Samuel profetizou e todas as suas palavras se cumpriram. Eram como flechas que alcançavam o alvo. Nenhuma das profecias caiu por terra, porque no simbolismo hebraico, uma profecia que cai por terra é uma flecha que erra o alvo. O que é um pecado? Errar o alvo. Aí iríamos entrar agora numa série de palavras do hebraico para explicar para você o conceito de pecado, rebelião, de iniquidade, que está sempre conectado com essa ideia de errar o alvo, inclusive profecias que abortam, inclusive profecias que não se cumprem, profecias que caem por terra como uma flecha que não alcança o alvo. Nós temos filhos como herança bendita do Senhor, e bem-aventurado aquele que enche de filho a sua aljarva. Quanto mais flechas tivermos, mais flechas dispararemos para o futuro. E a nossa responsabilidade é formar neles o temor do Senhor, o santo temor, uma paixão por Jesus, uma paixão pela palavra de Deus, alguma coisa, algum referencial do divino. E nem todos vão adorar a Deus com a extravagância que a gente adora, mas se conseguir botar essa semente ali da palavra de Deus, inculcar, né, como diz Deuteronômio, as verdades bíblicas, ele, na fase adulta, vai se lembrar dela. Mesmo que esteja numa boate, numa boca de fumo, numa danceteria ou qualquer coisa da vida, ele vai ter um senso de valores diferente dos outros amigos. E isso vai fazer total diferença para que ele se torne um profissional melhor, um médico, um empresário, um cantor, um artista. E no caso de Sansão, não era para se tornar um cozinheiro de alto padrão internacional, era para se tornar o libertador bélico, militar, político de Israel. E nesse processo, é óbvio que ele iria conduzir espiritualmente a nação de volta ao Senhor, porque a nação está longe do Senhor e a manifestação de juízo foi 40 anos de opressão dos filisteus. Manoá, ele tem no espírito dele essa convicção. E ora, pai, me manda de novo esse profeta maluco, que ele vai me orientar como fazer. Eu quero tirar umas dúvidas. A minha esposa recebeu a profecia, estou crendo na cura, vai vir um bebê, eu vou ter um peso de responsabilidade diante de Deus muito grande. Como é que eu treino Sansão para que na fase adulta ele se torne o líder que Deus quer que ele se torne? Entendeu? É onde Moisés conseguiu, pela dor, pelo sofrimento, pela rejeição, pelos 40 anos do deserto, superar e remendar emocionalmente os seus traumas. É onde Jesus também foi rejeitado, também foi incompreendido, também foi questionado. A própria mãe de Jesus não estava entendendo o ministério de Jesus até o segundo para o terceiro ano da manifestação pública do ministério de Jesus. Os próprios irmãos de Jesus, o próprio pai de Jesus, não estavam entendendo a manifestação pública de Jesus como Hamashia, ao ponto dele dizer: quem é meu pai, quem é minha mãe? Aqueles que obedecem
né, no primeiro ano do ministério público, do segundo para o terceiro ano do ministério público de Jesus, há um alinhamento dentro da família de Jesus, ao ponto de que na morte e na crucificação, Maria está crendo que o filho dela é o redentor da humanidade. Maria está crendo que o bebezinho que ela tanto balançou e acariciou é o salvador do mundo. Mas isso acontece ao longo do processo, tanto de Maria, de José, dos irmãos biológicos dele receberem essa revelação, quanto do próprio Senhor Jesus tornar-se o líder que o Pai queria. Interessante que lá no batismo do Rio Jordão, a frase é: esse é meu filho amado em quem me comprazo. No alto do monte da transfiguração, os céus se abrem, uma voz dos céus fala: esse é meu filho amado, em quem me comprazo, ele está pronto. Sigam a liderança dele. A ele ouvir. Sigam o que ele tem para ensinar para vocês. O Pai não dá esse testemunho a respeito de Jesus no Jordão, no batismo de João Batista, porque ele está começando no ministério público, mas em Mateus capítulo 17, no alto do monte da transfiguração, com a ministração e o serviço de Elias, de Moisés, Pedro, Tiago e João, e aquela barraca que Pedro quer construir, porque a glória era tão intensa que ele não queria mais descer lá para baixo. E quando eles descem, tem um endemoniado bravo lá, espumando para expulsar o demônio do cara, na base do monte. Eles querem ficar por ali mesmo. O testemunho do Pai sobre Jesus na transfiguração é: ele é um líder formado, ele é um líder pronto. Faltou esse testemunho para Sansão, entendeu? E por que Sansão não conseguiu? Porque era teimoso, porque era arrogante, porque se perdeu no caminho da manipulação da energia sexual, porque caiu no encantamento de Dalila. Aí poderíamos agora fazer um postulado de 3 dias falando sobre várias coisas que Sansão brincou com o santo temor, com as coisas sagradas de Deus. Embora que as profecias do Deus vivo sobre a existência de Sansão eram gloriosas, eram profecias pesadas, pesos de intercessão para serem correspondidos aqui na Terra, incríveis. E ele não foi treinado a corresponder. Talvez ele tenha abraçado essa superstição do movimento pentecostal de que ser de Deus vai acontecer porque Deus vai fazer acontecer. Errado. Deus só faz acontecer profecias sobre Messias, Igreja e Israel. Essas pode deixar que Deus ponha a faca no dente e ele vai para a guerra e ele se responsabiliza por elas. Se você vai casar, se você vai comprar carro, se você vai pagar dívida, se você vai ficar endividado, se você vai viajar, se o teu ministério vai florescer, se o teu ministério vai ficar na caverna no tempo que você está sendo curado e restaurado, isso aí não tem nada a ver com a soberania de Deus. Isso tem a ver com os apontamentos proféticos de discernimento, de maturidade, de permissividade divina em relação ao que nós estamos dispostos e ao que nós não estamos dispostos. Eu costumo dizer que se Deus te chamar para ser profeta, você não é obrigado a aceitar. Deus te respeita se você disser não. Claro que vai ficar faltando uma peça no reino de Deus, vai ficar faltando um tijolo vivo na parede do templo vivo do reino de Deus. Vai ficar faltando. Não pense você que você é um ser substituível. Não pense você que Deus faz conosco como os pastores presidentes das máquinas administrativas eclesiásticas corruptas fazem. Usa o obreiro, joga o obreiro fora, mastiga ele como chiclete, quando ele perde o sabor, gospe ele na privada e diz assim: Deus agora levantou outro para substituir esse. Não, não existe substitutos no reino de Deus. Não existe. Você pode estar ferido, cansado, desviado. Pastor, eu sou um crente que sou homossexual. Eu botei silicone, cortei os meus órgãos genitais. Não tem problema. Não importa a loucura que você tenha feito, Deus continua tendo um propósito através de você. Existe metade dessa laranja, que é o peso do alinhamento profético dos céus, que é os anjos que ele envia para te servir e te auxiliar, que são as profecias que foram faladas sobre você antes, durante e depois do teu nascimento, na fase da infância, da juventude, da fase adulta, enfim, são pesos de profecia que te marcaram uma identidade e um destino no reino. Mas existe a outra metade da laranja, que é nós andarmos em comunhão com Deus, andarmos em santidade, não brincarmos com as coisas sagradas, darmos uma resposta e uma ação correspondente no altar, darmos uma resposta e uma ação correspondente aqui na terra dos viventes. Onde pode ser um seminário, pode ser um curso, pode ser um treinamento, pode ser uma reunião de discipulado como essa, tem várias formas criativas da gente dar essa resposta que Deus quer para que a nossa identidade, o nosso destino, para que as profecias de Deus para o nosso sucesso se materializem. Porque senão você vai ficar recebendo profecia de
pregar, de ganhar, de fechar contrato, de caneta de ouro, de pena de ouro, de caneta de prata, que vai fechar grandes contratos. E tudo isso é verdade. Às vezes a pessoa fala sempre com a mesma frase de efeito, com o mesmo simbolismo, por causa da simplicidade do profeta lá na favela, que está profetizando. Não quer dizer que é do diabo, não quer dizer que é errado. O fato é que só a metade, só a profecia por si só, e o arrepio na coluna, o choro e o quebrantamento da oração, sempre será metade de uma laranja. A outra metade é nós estudarmos, fazermos um curso superior, fazer um curso de reciclagem, se livrar dos amigos que nos puxam para baixo e se envolver com relacionamentos que nos promovam para cima. Esses fatores puramente pedagógicos e relacionários, como o pai que ajuda o filho a ser essa flecha que alcança o alvo, ou apesar de meu pai, a minha mãe ter dito, você pensa muito grande, tem que pensar mais humilde, puxando sempre para trás, você em Deus consegue superar essa carga negativa do arquétipo familiar, do desenho, do ambiente, da cultura familiar em que você foi marcado na infância, na adolescência. E hoje você consegue quebrar essa inveja, quebrar esse ciúme. A inveja da irmã, a inveja do irmão, a inveja do primo, a inveja do cunhado, a inveja do padrasto, da madrasta, seja lá o que for. Em Deus, tudo isso é possível. Mas sempre tem uma ação correspondente nossa que se une com esse peso de profecia que Deus manda. Eu vou continuar a leitura do texto. Ele faz essa oração e Deus responde essa oração. Versículo 9. Deus ouviu a voz de Manoá e o anjo de Deus veio outra vez a sua esposa, a mulher, e ela estava no campo, porém não estava ela com o seu marido Manoá. E apressou-se, pois a mulher correu ao encontro dele e noticiou ao seu marido, dizendo-lhe, eis que aquele homem, ela está achando que é um profeta. No final eles vão entender que é um anjo de Deus, em forma corpórea humana, que veio a mim no outro dia, me apareceu novamente. Então Manoá levantou-se, seguiu a sua mulher, veio ao encontro deste homem e disse-lhe, és tu aquele homem que falaste com a mulher? E respondeu ele, sou eu. Deve ter falado com voz de Cid Moreira, assim, sou eu. Né? O anjo do Senhor, que está disfarçado em forma humana, deve ter uma voz mais bonita que a minha. Então disse Manoá, cumpram-se as tuas palavras, mas qual será o modo de viver e o serviço do menino? E disse o anjo do Senhor a Manoá, de tudo quanto eu disse à mulher, se guardará ela. E tudo quanto procede da vide, da videira, do vinho, variantes de vinhos, não comerá. Nem vinho, nem bebida forte beberá, nem coisa imunda comerá. Tudo quanto lhe tenho ordenado, guardará. Então Manoá disse ao anjo do Senhor, ora, deixa que te hospedemos, detenhamos e te preparemos um cabrito. É um princípio antigo. O homem de Deus foi usado para liberar e abençoar você. Você quer honrar o homem de Deus como oferta. Não tem como você dar oferta para Deus. Você dá oferta para um instrumento que Deus usou para orar por você. Então ele quer agora assar um cabrito e dar uma oferta de cabrito, dar um presente de cabrito para honrar a instrumentalidade que na cabeça de Manoá é um profeta. E fala, então, para ele ficar hospedado ali e desfrutar da hospitalidade deles, para eles servirem um holocausto de cabrito. Liga para quem está ao seu lado aí. Porém, o anjo do Senhor respondeu a Manoá, dizendo, ainda que me detenhas, não comerei do teu pão, e se fizeres holocaustos, não faça a mim. Oferecerás este holocausto ao Senhor seu Deus, porque não sabia Manoá que se tratava do anjo do Senhor. E disse Manoá ao anjo do Senhor, qual é o teu nome? Para que, quando se cumprir essa profecia, se essa promessa, essa palavra, te honremos. E o anjo do Senhor lhe disse, por que me perguntas pelo meu nome, visto que o meu nome é maravilhoso? Então entra aqui no campo de tipologia e tifania, em que os pregadores mais eloquentes vão dizer que é Jesus, porque a profecia de Isaías fala sobre o Jesus, que ele era maravilhoso, considera Deus forte, Pai de eternidade, príncipe da paz. Faz toda uma conexão, então, do maravilhoso que o anjo respondeu com o adjetivo messiânico de Jesus, como se sendo uma manifestação angelical de Jesus aos pais de Sansão no Antigo Testamento. Pode ser que seja, não vou entrar no mérito, pode ser também que seja só uma coincidência de adjetivo maravilhoso. O fato é que esse anjo aqui parece ser um anjo de
de peso, de alta hierarquia aí, né? Se manifestou várias vezes, está dando uma identidade, um destino e uma palavra pesada sobre o futuro de Sansão. Então Manoá tomou um cabrito e uma oferta de manjares, que é o efa de farinha com a libação de perfume, né? E ofereceu sobre uma rocha, sobre uma penha ao Senhor. E agiu o anjo maravilhosamente, vendo Manoá e sua mulher. E sucedeu que, subindo a fumaça, a chama do altar, o fogo para o céu, subindo o incenso da oferenda, o anjo do Senhor subiu aos céus na chama daquele altar. O que, vendo Manoá e a sua mulher, caiu em terra com o seu rosto prostrado, achando que iriam morrer. E nunca mais apareceu o anjo do Senhor a Manoá, nem a sua mulher. Então conheceu Manoá que era o anjo do Senhor, e não um profeta. E disse Manoá à sua mulher, certamente vamos morrer. Estamos lascados. Olha o peso de profecia. Olha a responsabilidade que veio sobre nós. Deus agora vai acabar com a gente e nós vamos morrer. Agora, eles estão preocupadíssimos. Preocupadíssimos. E até meio incoerente esse medo, né? Essa superstição, esse temor um pouco irresponsável de Manoá. A resposta da esposa. Porém, a mulher lhe disse, se o Senhor nos quisesse matar, se Deus estivesse furioso com a gente, se nós estivéssemos debaixo de um juízo, ele não aceitaria nossas mãos o holocausto do cabrito. Ele não mandava o cara 2 vezes aqui profetizar a mesma coisa. Ele não receberia a oferta de libação dos perfumes com os efas e farinhas, a oferta de manjares, nem nos mostraria tudo isso, nem nos deixaria ouvir tais ensinamentos e tais instruções nesse tempo. É óbvio que Deus não vai nos matar. A mulher já está convicta da sua cura. E Manoá está meio assustado com o fenômeno do anjo entrar na fumaça e subir aos céus. Depois teve esta mulher um filho e chamou o seu nome Sansão. E o menino cresceu e o Senhor o abençoou. E o Espírito do Senhor o começou a impelir de quando em quando para o campo de Dan entre Sorá e Estocou. O Espírito do Senhor começou a impelir, eu diria, o Espírito do Senhor o ativou profeticamente. O Espírito do Senhor o pneumatizou, o pentecostalizou, o tornou carismático. O Espírito do Senhor despertou o Espírito de Sansão para cumprir com a sua identidade, o seu destino no reino de Deus. Eu não teria dificuldade nenhuma de substituir essa expressão, né? O Espírito do Senhor impeliu Sansão, bom, o Espírito do Senhor ativou, catalisou, revestiu de poder, batizou com o Espírito Santo de Deus e ele foi para a congregação do Lamassuriano de Ra, entre o campo de Dan e de Escol. Não teria dificuldade nenhuma de fazer uma aplicação dessa. O fato é que, em determinada idade, Sansão começa a ser cheio da plenitude do poder do Espírito Santo de Deus para liderar Israel bélica, política, econômica e espiritualmente num processo de romper com a opressão dos filisteus e voltar aos pés do Senhor. Essa é a força, essa é a identidade, esse é o destino profético do Sansão. Que metade da laranja é responsabilidade de Deus o auxiliar, um anjo com poder, com profecia. Para cumprir essa visão, para cumprir essa identidade, esse destino, eu preciso ter dinheiro, Deus vai fazer brotar o dinheiro, de alguma forma, não sei. Deus vai suprir, Deus vai dar os recursos. A outra metade da laranja não é Deus, não é anjo, não é Espírito Santo, não. A outra metade da laranja é o pai, é a mãe, treinando o jovem para que ele cresça com o temor do Senhor. Às vezes a gente treina os filhos para crescerem cheios de fé, curarem enfermos e operarem milagres, mas a gente não consegue botar na cabeça dura e teimosa o temor santo do Senhor. Muitos líderes, né, se abatem com isso. E eu não acho que isso desqualifica a liderança desse homem ou dessa mulher, porque os filhos de Samuel não tinham o temor a Deus que Samuel tinha. Os filhos de Arão ofereceram fogo estranho e morreram na presença do Senhor. Então é comum você ver que uma geração tem um altar de adoração, intercessão, uma comunhão vertical com Deus, e nem sempre ele consegue comunicar essa fome, essa sede, esse senso de santidade para a geração seguinte.
aonde acontece muitas vezes os abortos de potencial profético. Mas entendendo isso e focando na correção disso, o que está abortado, o que está morto, o que está aparentemente sepultado, ressuscita. Vai reflorescer um verdinho aí ao cheiro das águas. O tronco de Jessé foi cortado, mas ainda tem raízes e um pouquinho de umidade, um pouquinho de terra fértil, ao cheiro das águas brotará um renovo. Eu não sei se você é um cara que tem palavras proféticas tão intensas, tão fortes, que marcaram o teu passado como a de Sansão, ou talvez mais, e hoje esteja abatido, cansado, desanimado, porque não vê essas profecias se cumprirem na vida financeira, na vida familiar, na vida ministerial, na vida amorosa, ou qualquer outra área que essas profecias possam ter apontado e direcionado você. Ou talvez você seja um cara que esteja vivendo a plenitude da manifestação dessas profecias, esteja feliz da vida, alegre, né? E glorificando a Deus e frutificando, porque vê que essa direção profética do passado foi correspondida com livre-arbítrios inspirados por conselhos de pai, de mãe, de pastores, de líderes, de mentores espirituais, como Samuel, por exemplo, tentou mentorear as decisões e os exercícios de livre-arbítrio de Saul. Durante um tempo, Saul se submetia a esse aconselhamento, dava crédito a esse aconselhamento, e durante um tempo, Saul disse uma coisa: eu vou me emancipar de Samuel, e começa a se enforcar num pé de goiaba. Infelizmente, isso se repete muito nos dias de hoje no corpo de Cristo. O fato é que eu vou terminar esse vídeo falando de uma coisa bem polêmica, tá? Escuta até o final para tu jogar a telha em mim só no final. Não joga a telha no início, porque no início parece que é uma heresia. Existe um horóscopo profético para mim e para você. Eu sei, horóscopo é um negócio pagão, do diabo, maligno. Mas existe, usando essa alegoria que o mundão tem do horóscopo, para a identidade e o destino profético que Deus desenhou lá no céu, existe uma espécie de um horóscopo bíblico, um horóscopo que não é idólatra, que não é pagão. Tá? Por exemplo, os reis, os sábios, que foram localizar Herodes, que discerniram que Herodes queria matar Jesus, que foram encontrar Jesus e que levaram incenso, ouro, mirra de presente, né, a Jesus, a Maria, a José. Esses caras chegaram àquela localização geográfica pelos astros, lendo e interpretando a estrela, lendo e interpretando o alinhamento das constelações e correlacionando matemática pura com geografia para chegar a um endereço, uma localização geográfica aproximada, estimada, e creio que ao longo dessas peregrinações o próprio Espírito de Deus estava inspirando intuitivamente, direcionando o espírito deles, se nessa rua a gente pega para a direita, a gente pega para a esquerda. Oravam, adoravam, buscavam a Deus no sistema de culto deles, né? E Deus ia direcionando eles para o fator Melquisedeque até chegar na manjedoura de Jesus. Ora, a astrologia bíblica, ou também chamada de astrologia matemática, ela era ensinada nos seminários teológicos até o século XVII, início do século XVIII. Lutero, Calvino, todos esses caras estudaram isso. Depois, no final do século XVII, início do século XVIII, tiraram essa matéria dos cursos teológicos e fizeram, então, duas ciências. Não, teologia é um curso e astrologia é outro. E essa astrologia bíblica, que é a astrologia que os magos usaram para chegar até o nascimento de Jesus, ela não envolve ídolo, não envolve culto ao ídolo e não envolve espírito de adivinhação. Ela envolve matemática, localização geográfica e alinhamento dos astros, das constelações, dos planetas. Existe sim uma mensagem messiânica de que de uma constelação de virgens nasceria um menino. E haveria, então, peixe, aquário, todas as outras constelações e toda a outra tipologia. Deus constrói uma mensagem de que viria um Messias e ele nasceria de uma virgem das estrelas, nas constelações. Os povos antigos não podiam ter sido sistematizados e organizados com a tábua dos 10 mandamentos, mas eles olhavam para os céus e eles viam uma constelação e havia uma comunicação de uma mensagem messiânica de que um dia de uma virgem nasceria um redentor para a humanidade. E isso está no céu até os dias de hoje, para qualquer pessoa cética, esotérica, idólatra ou crente em Cristo Jesus analisar. Em algum momento, o diabo pega a ciência desta astrologia matemática bíblica
E ele cria duas variantes demoníacas, pecaminosas, que tem que ser arrancada da nossa vida e não pode ser praticada por mim e por você. É o que a gente vê hoje, na imprensa, no horóscopo, na previsão para o ano que vem, é onde leva um feiticeiro no programa de TV para ser entrevistado, na superstição de acordar de manhã e buscar orientação nos astros e nas constelações e no signo, ao invés de pedir orientação na palavra de Deus, ao Rei dos Reis, ao Senhor Jesus. Tudo que tenta, então, competir ou roubar o Espírito Santo de Deus, a palavra de Deus e a pessoa de Jesus nas nossas vidas, ele vai cair em duas vertentes. Ou ele vai se chamar astrolatria, que é o culto idólatra ao astro. Eu nasci em Capricórnio, eu tenho que cuidar de Capricórnio, eu tenho que reverenciar Capricórnio, eu tenho que rezar para Capricórnio, eu tenho que fazer oferenda para Capricórnio, eu tenho que estudar como o Capricórnio se comporta, porque esse é o padrão de comportamento que eu tenho que repetir na Terra. Tudo demônio, irmão, tudo feitiçaria. Quebra isso na tua vida, te livra dessa imundiça, porque essa é uma variante, então, pervertida da astrologia bíblica, da astrologia matemática e de localização geográfica que os magos usaram para achar o berço de Jesus. Esta é a astrolatria, ou seja, o culto idólatra ao meu astro. Não, eu nasci na constelação de tal, entrando em ascensão na casa de tal, e o comportamento de Sagitário, o comportamento de Capricórnio, vá plantar batata, cinta, chinelo de borracha. Te livra disso, se você ainda crê nisso, substitua isso pelo Espírito Santo e pela palavra de Deus. Porque essa é a tentativa pagã dos astros de selar a tua identidade, o teu destino de uma forma idólatra, de uma forma pagã. Não, ele nasceu sobre a constelação de Leão, então ele vai ser um grande líder vaidoso aqui na Terra. É uma tentativa maligna de selar a identidade e o destino das pessoas, substituindo o modelo bíblico, a profecia e o apontamento de Deus para os pais, entendeu? E qual é a outra extremidade e variante moderna da astrologia pagã, da astrologia idólatra, sincretizada com feitiçaria, que nós temos que jogar fora? Ou ele cai no extremo da astrolatria, o culto idólatra ao astro, ou ele cai no extremo da astromancia. O que é a astromancia? Tentar adivinhar o futuro pelo estudo dos astros. Será que eu vou ganhar dinheiro? Será que eu vou perder dinheiro? Será que 2021 vai dar certo? Será que 2021 vai dar errado? Será que 2021 vai ter coronavírus? Será que 2020 não vai ter problema de colapso no sistema bancário mundial? Tentar adivinhar, tentar prever o futuro, mancia, a ciência da adivinhação, pelo estudo, pela análise, pela adoração, pela oração, pela oferenda, pela feitiçaria aos astros. Também é pecado, também é pagão, também é uma variante idólatra que não pode e não cabe na vida dos homens de Deus, das mulheres de Deus nos dias de hoje. Se você tem essas duas práticas, então você renuncia e rejeita em nome de Jesus. E centraliza a tua fé na palavra de Deus, na pessoa do Senhor Jesus Cristo e no ministério do Espírito Santo. Simples assim, diga astrolatria, o culto ao astro idólatra. E astromancia, a adivinhação e previsão do futuro pela instrumentalidade e influência cósmica do astro. Fora da minha vida, fora da minha família, fora da igreja dos dias de hoje, em nome de Jesus. Astrologia matemática. Eu gosto dessa expressão, que diz a astrologia antiga, antes desse sincretismo, que a mídia ela só fala da idolatria e da adivinhação. A mídia não fala dessa astrologia matemática bíblica, que os sábios, que Daniel estudou isso, que outros profetas de Deus sábios estudaram isso nas suas gerações. Então, essa astrologia matemática bíblica, se porventura te for apresentado, não se assuste. Existe sim. A igreja tem medo de falar sobre isso. A igreja não pisa em ovos, né? Pastores, para não serem mal interpretados, nunca falariam assim abertamente do que eu estou falando com você. Mas o que é pagão, o que é idólatra, é o culto e a adivinhação ao ídolo através disso. Esta forma pagã, idólatra, de idolatrar o ídolo ou adivinhar o futuro pelo ídolo, é a forma demoníaca e secularizada de fugir do ministério profético que marcou a identidade e o destino de Sansão.
Então, quando você cai na profecia de forma supersticiosa e irresponsável, dizendo assim, Deus falou, então eu vou ficar em casa assistindo Netflix, não vou estudar, não vou trabalhar, não vou mandar currículo, não vou fazer prospecção de mercado, prospecção de cliente, porque Deus falou que vai dar certo, no final dá errado, você fica frustrado com Deus, né? Ou põe a culpa no profeta que profetizou. É uma forma que a igreja tem hoje de se relacionar com o profético bíblico com a irresponsabilidade do horóscopo. Entendeu? A irresponsabilidade da forma que você se relacionava com o horóscopo idólatra ou adivinhatório, isso hoje está presente dentro do ministério profético de muitos irmãos de uma forma confusa, mesclada, misturada, onde ele acha que se Deus falou vai se cumprir, se não se cumprir porque o profeta não prestava ou porque Deus não chegou a hora ainda. Ele sempre põe a culpa do tempo, né? Não chegou a prova do tempo ainda. Pode ser que não tenha se cumprido a profecia por um fator tempo, pode ser que não tenha se cumprido porque o profeta era irresponsável e falou da alma dele, não falou da parte de Deus, mas pode ser também que o irresponsável seja você, que não assume a sua responsabilidade de tornar-se o líder que Deus profetizou que você seria. Entendeu? Então o céu tem que se abrir e dizer: este é o Severino, o meu servo amado, em quem me comprazo. Mas chega um momento que o céu também tem que se abrir e dizer: este é o Severino, o meu servo amado, em quem eu me comprazo, ele está pronto, ele é um líder completo. Ouçam e sigam a liderança dele, porque agora ele não vai lidar com a igreja local com os erros e casos de maturidade do passado. Agora ele não vai lidar com a empresa e com o nicho de mercado fazendo os empréstimos e pagando os juros ou as coisas irresponsáveis que ele fez. Agora a empresa vai dar certo. Ou qualquer outro segmento de mercado, né, como professor, como costureira, como médico, como dentista, como qualquer outro artista, músico, cantor, aí abre-se uma pluralidade de aplicações dessa verdade bíblica. Eu quero orar por você e deixar você livre para fazer perguntas, né? Não sei como é que está o nosso horário aqui, já é 8h40, 8h39 no meu, mas eu acho que essa palavra trouxe um alinhamento, trouxe um entendimento, trouxe um norte para você entender que ter a profecia e o peso de corresponder a uma profecia intensa, grande, forte, deve ser exercitado por nós com responsabilidade, com temor. Não apenas Deus e não apenas nós na força do nosso braço, mas um alinhamento de identidade e destino, onde nós submetemos a nossa vontade a essa proposta profética que Deus traz sobre os nossos negócios, sobre a nossa família, sobre o nosso casamento, sobre o nosso ministério, sobre a nossa igreja, sobre diversas coisas do dia a dia que nós temos nas mãos para corresponder. E essa forma imatura de se relacionar com o ministério profético de algumas igrejas carismáticas ou pentecostais hoje nada mais é do que um resquício, uma contaminação daquela antiga superstição da astrolatria ou da astromancia, que deve ser renunciado, deve ser rejeitado e mandado fora. Embora que a astrologia a matemática, a astrologia antiga, está nas Sagradas Escrituras e você não precisa ter medo dela. Resumindo a aula de hoje, eu acho que foi isso. Podemos orar? Dá um joinha aí para mim, tranquilo? Fecha os olhos então. Pai, obrigado por essa palavra. Que esse anjo do Senhor que se disfarçou de profeta e visitou Manoá, visite a casa desses alunos, visite a minha casa, visite Mônica, visite Miguel, meu filho mais velho, Mateus, Eduarda, visite os empregados, os que nos servem no ministério, cada pastor, cada igreja da rede de mobilização missionária, cada sacerdote no Brasil, no exterior, seja visitado por este Jesus que se disfarçou de anjo e foi lá lançar palavras proféticas que iria marcar o futuro, a identidade, o destino daquele bebê. Pai, que anjos de Deus se materializem, que espíritos ministradores venham disfarçados de mendigo, venham disfarçados de profetas, venham disfarsados de evangelistas, venham disfarçados de padeiro, venham disfarçados de copeiro. Os anjos de Deus se manifestem na casa de cada homem, de cada mulher que está assistindo esse vídeo, na sua empresa, na sua loja, no seu negócio, trazendo um peso de glória, uma unção, e inevitavelmente com este êxtase, trazendo também aleluia,
responsabilidade. Glória a Deus. Abrindo os negócios, Glória a Deus. fazendo com que aquilo que é um e-mail, que é um orçamento, vire um Sim, Deus. na conta bancária, fazendo com que aquilo, aparentemente, um Glória filho a que está Deus. perdido, não está perdido, não. Ele tem a semente, ele tem Sim, Deus, vem com sua manifestação. ele vai se manifestar na identidade, no destino que Deus tem para ele. Já pensou se o destino Amém, Deus. para essa jovem adolescente é evangelizar cantores de heavy metal? Ele tem que estar tatuado mesmo, ele tem que estar cheio de penduricalho na orelha, que é a linguagem cultural dessa tribo urbana. Então, não limite o sobrenatural de Deus com seus filtros religiosos, apenas adore. Aleluia. E receba a manifestação de anjos de Deus em forma de seres humanos, anjos de Deus em forma de beija-flor, anjos de Deus em forma de animais, anjos de Deus fazem de um esquilo, anjos de Deus façam coisas. Glória a Deus. Yeshua. Manifesta, libera, toca tudo aquilo que está doido, tudo aquilo que parece que abortou, aquilo que parece que é uma profecia que morreu, ressuscita, ressuscita, ressuscita. Em nome de Jesus. Pela luz dessa palavra, ressuscita pela Sim, Deus. do Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus. Amém, Jesus. Amém. E amém. Glória a Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Agora Apóstolo. vocês falam e eu mastigo. Eu vou comer aqui o meu pirãozinho aqui, ó. Grande a Vitória. A Beloca tá pirando doida para ganhar uma calabresinha aqui, ó. Mas ela não orou tanto assim, Beloca. Você não vai ganhar hoje, não. O apóstolo, Manda. eu queria falar duas coisas. Uhum. Uma coisa a respeito da palavra que foi ministrada hoje, um dos pontos centrais são os sinais celestes, os astros especiais usados como sinais. Aqui em Gênesis, capítulo 1, versículo 14, disse também Deus: haja luzeiros no firmamento dos céus para fazerem separação entre o dia e a noite, e sejam eles... Excelente texto. O propósito dessas constelações, né? Estabelecer um relógio no universo para discernir tempo, era e estação. Excelente palavra. Amém. Para estações... Leia o texto. Amém. E sejam para luzeiros no firmamento dos céus para iluminar a terra. Ou seja, além de iluminar o nosso céu, eles têm o propósito de marcar épocas, estações e sinais. Também Jesus falou em Lucas 21, entre o versículo 5 e o versículo 11, Jesus fala que há de se levantar povo contra povo e reino contra reino, haverá grandes terremotos, fomes e pestes em vários lugares, acontecerão coisas pavorosas e haverá grandes sinais no céu. Então eu acho que Jesus ele confirma esse princípio bíblico de que os astros eles marcam realmente estações e que, claro, a gente não vai tirar esse conhecimento do intelecto humano. Esse é um conhecimento que a gente deve buscar em Deus, claro. Ele que vai nos orientar, assim como ele orientou Daniel a fazer a interpretação dos sonhos para entender sobre as coisas que aconteceriam futuramente. E eu acredito que esse estudo, né, sendo feito com inspiração por Deus, ele pode ser edificante realmente, que pode nos trazer um grande ensinamento. Excelente intervenção. Tem muita coisa que a gente pode falar sobre os tronos de iniquidade correlacionando com os personagens do Zodíaco. No módulo de iniquidade, é um módulo pesado, longo, bem teológico mesmo, quando eu dou esse módulo, uma das aulas eu falo que cada um dos planetas do nosso sistema solar, cada um dos ícones ou dos ídolos, das personificações mitológicas, dos nomes dos ídolos por trás das constelações e dos planetas, é um trono de iniquidade, tá? Fique na sua, Beloca. É um trono de iniquidade. Então, muitas vezes, essa influência que o horóscopo diz que a pessoa tem, quando nasce, sobre a influência de determinado astro, eu não chamo de astro, eu chamo de uma influência de um determinado padrão pecaminoso, de um trono de iniquidade. Por isso que os RHs das grandes multinacionais, eles estão contratando pessoas, levando essa ciência da astrolatria e da astromancia em conta. Terrível isso, né? Mas muitas vezes terrível. Na verdade, de um executivo de uma grande multinacional não é o Espírito Santo, é essa superstição astrológica.
né, sincretizada com os ídolos. Embora eu creio que haja uma ciência matemática de astrologia antiga ou astrologia bíblica. Essa tua intervenção foi ótima. Os luzeiros é para discernir tempo, é para precisão. Amém. Eu acredito que a pessoa, quando ela se depara com esses ensinamentos falsos, demoníacos, porque o que o diabo faz é deturpar aquilo que Deus cria, né? Criando o falso ensinamento, criando os falsos mestres. A pessoa, quando ela se depara com esse falso ensinamento e ela começa a acreditar e a viver aquilo, ela também abre espaço na vida dela para que venham demônios influenciar ela sobre aquilo que ela acredita ser verdade, colocando ela ainda mais fundo nessa mentira. Exatamente. Vocês me perdoem, estar falando com vocês e estar comendo. Mas assim, claro. Vê o apóstolo Paulo, vê o Becker, o apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro mastigar de boca cheia, só para quem entra na live, cara. No canal do YouTube, essas coisas você não vê. Só para quem entra na intimidade de um relacionamento de treinamento semanal. E quanto mais informal eu puder ser, melhor, né? Quanto mais informal eu puder ser, melhor. Eu achei excelente essa sua postura, porque assim... Só vocês vão receber em posição de mãos e belota, tá? Só para vocês. Assim a gente se sente dentro da sua cozinha, da sua casa, né? Bem mais íntimo do que tá lá no YouTube, né? Nós estamos aqui... Não, pode até botar essa aula no YouTube, mas assim, para quem está nesse discipulado de relacionamento de intimidade, né? Pode botar no YouTube, sem problema nenhum. Mas lá no YouTube vai ter mais informação teológica. Aqui nós vamos fazer piada, vamos falar e congregar, conjugar o verbo de forma errada, vamos mastigar de boca cheia, vamos ver Beloca aqui pedindo linguicinha. Beloca na intercessora é perseverante. Eu digo não para ela, não continua. Mas de fato, tudo que o santo possui é consagrado também, né? Até o animal. Até essas coisas informais, assim. Aí tem uma outra coisa que eu queria falar. Durante a oração, eu achei muito interessante. Marcos. Oi? Na hora que você terminar, a Uba vai falar também, ela está querendo falar. Sim, eu vou ser bem breve. Eu lembro que você falou, durante a oração, sobre a postura irreverente dos jovens, que não quer dizer pecaminosa, apenas um estilo diferente que representa a identidade deles. Eu acho que isso é muito importante de se refletir, porque muitas igrejas tradicionais, elas criam um modelo, criam um padrão, e elas implantam esse modelo forçadamente através de regras, através de legalismo, e esse legalismo excessivo, essa uniformização, ela acaba sufocando e matando a alma, e a gente precisa da alma para relacionar com Deus, e também para poder curar outras almas feridas, como líderes. Então, no módulo de evangelismo profético, eu tenho uma aula que eu falo sobre linguagens da pós-modernidade para evangelismo urbano. Uma coisa é a gente fazer missões e evangelismo de tribos na África, outras lá no Amazonas, onde eu tenho ido com mais frequência, outras aqui no sertão nordestino. Mas existem tribos urbanas em todos os centros que são diretamente influenciadas pelos movimentos de revolta e de contracultura após Primeira e Segunda Guerra Mundial. Depois da Primeira e Segunda Guerra Mundial, vai surgir dezenas de movimentos de contracultura. E eles vão se organizar nos grandes centros como tribos urbanas. Que movimento de contracultura é esse? A música punk, a música rock, a música pop, a música sertaneja não é um movimento de revolta, de contracultura, mas é uma tribo urbana, né? Aquela turma que gosta do sertanejão. É uma tribo e uma linguagem. O axé music é a manipulação da energia sexual através das músicas nordestinas. A música depressiva e suicida do tango argentino, por exemplo. E essas tribos urbanas, elas possuem uma linguagem específica delas. Não adianta eu chegar numa tribo urbana de skatistas, de surfistas ou de nerds, jogadores de videogame, e tentar convencer eles a ir para a minha igreja com uma abordagem pentecostal clássica dos anos 50. Oh, aleluia, glória a Deus, quero saudar os irmãos com a paz do Senhor e convidar vocês para o culto dos 700 pandeiros de fogo de Jeová, que a irmã Rita Cabelo de Fogo vai estar pregando na congregação da Cova da Onça. Você está falando dentro de uma bolha
do pentecostalismo clássico. E você tem uma linguagem sua, e tem uma subcultura sua, e agora está dando um choque que aqueles caras ali do movimento dos pubs ingleses, do punk rock, eles até queriam ir lá na igreja receber a oração da irmã Rita Cabelo de Fogo. O problema é que você fala uma linguagem e o cara fala outra. Os dois falam o mesmo idioma, os dois são do mesmo país, mas são tribos urbanas com hábitos, costumes totalmente diferentes, entende?